Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ferramenta que é absolutamente essencial para qualquer negócio que queira mesmo crescer de forma sustentada. Vamos falar do plano de marketing, mas não como um documento chato que fica esquecido numa gaveta, e sim como aquilo que ele realmente é, um verdadeiro mapa para o sucesso. Olhem, esta situação é super familiar, não é? Ações por todo o lado, investimentos feitos um bocado à toa, sem um rumo claro. E no final fica aquela sensação de que o esforço todo não trouxe os resultados que se esperava. A verdade é que sem um plano, o resultado é quase sempre o mesmo: tempo e dinheiro deitados fora. E é precisamente para evitar isso que estamos aqui. Então, o nosso percurso hoje está dividido em 5 etapas bem simples. Primeiro, o que é isto de um plano de marketing? Depois, como é que se analisa o cenário? A seguir, como definimos o nosso destino e o público. Quarto passo, criar a estratégia. E por fim, o mais importante, passar do papel à ação. Vamos a isso? Muito bem, vamos lá começar. O primeiro ponto é mesmo uma mudança de mentalidade. É fundamental que se encare o plano de marketing não como uma obrigação, uma burocracia, mas sim como uma ferramenta de gestão viva, dinâmica, que nos vai guiar em todas as decisões. E então, o que é afinal um plano de marketing? Essencialmente, pensem nisto como uma ponte. De um lado, temos a visão macro da empresa, os grandes objetivos, onde queremos chegar. Do outro lado, temos as ações concretas que a equipa de marketing faz todos os dias. O plano é o que une estas duas margens, garantindo que toda a gente está a remar na mesma direção. Nenhuma viagem pode começar sem sabermos exatamente qual é o nosso ponto de partida. Por isso, a segunda etapa é, claro, analisar o cenário. E isto implica duas coisas: um olhar muito honesto para dentro da nossa própria casa, da empresa, e uma análise super atenta ao que se passa lá fora, no mercado. O ponto crucial aqui é mesmo este, o diagnóstico. E isto não pode ser feito com base em achismos ou suposições. Um bom plano de marketing baseia-se em dados, em pesquisa, numa análise rigorosa de todos os fatores que podem tanto impulsionar como limitar o negócio. É aqui, nesta fase, que se separam as estratégias de sucesso daquelas que acabam por falhar. E a ferramenta clássica para fazer este diagnóstico é a famosa análise SWOT. Basicamente, ela ajuda-nos a organizar o pensamento em 4 áreas. Internamente, olhamos para as nossas forças, aquilo em que a empresa é mesmo boa, e para as fraquezas, os pontos que temos de melhorar. E depois, externamente, olhamos para as oportunidades que o mercado nos dá e para as ameaças, como por exemplo a chegada de um novo concorrente. Esta matriz dá-nos uma fotografia muito clara do terreno onde estamos a pisar. E um ponto importante: não se deve confundir a SWOT com outra ferramenta, a matriz BCG. A diferença é simples. A SWOT, como vimos, analisa o negócio como um todo. Já a matriz BCG foca-se especificamente no portfólio de produtos. São ferramentas que se podem complementar, mas que servem para coisas diferentes. Ok, com o diagnóstico feito, já sabemos exatamente onde estamos. Agora a grande pergunta é: para onde é que vamos? E esta terceira parte do plano foca-se nisso mesmo, em definir o destino, ou seja, os nossos objetivos, e em identificar quem são os nossos companheiros de viagem ideais, o nosso público-alvo. Para que os objetivos não sejam apenas desejos vagos como queremos vender mais, usamos a metodologia SMART. Um objetivo para ser eficaz tem que ser específico, mensurável, atingível, realista e ter um prazo definido. Ou seja, em vez de vender mais, um objetivo SMART seria algo como aumentar as vendas online em 20% nos próximos 6 meses. Assim sim, temos uma meta clara. Agora, para quem é que vamos comunicar? A verdade é que é impossível tentar agradar a toda a gente. E é para isso que serve a segmentação de mercado. Consiste exatamente nisto: dividir aquele universo gigante de potenciais clientes em grupos mais pequenos, mais homogéneos. Isto permite-nos direcionar a nossa mensagem de uma forma muitíssimo mais eficaz, porque estamos a falar a língua de cada segmento. Depois de escolher o segmento, ou os segmentos, vem o posicionamento. O que é que faz com que uma marca seja lembrada? É a mais barata? É a que tem mais qualidade? É a mais inovadora? Posicionamento é, no fundo, conquistar um território único e valioso na mente do consumidor, um lugar que mais ninguém ocupa. E esta é a base de toda a identidade da marca. Muito bem, então já temos o diagnóstico, o destino e o público. Falta o como. Como é que vamos fazer isto acontecer? Vamos então passar para o plano tático e ver como é que a estratégia ganha vida através do famoso marketing mix. E este slide ilustra a ideia na perfeição. Para marcar o golo, ou seja, para atingir os objetivos que definimos, temos que combinar várias ferramentas. Estas ferramentas são conhecidas como o marketing mix, ou os famosos 4 Ps. São eles que transformam a nossa estratégia em ações concretas. Vamos ver quais são?
E a chave do sucesso está na forma como estes 4 elementos se conjugam de forma coerente. Temos o produto, que é o que vendemos e o que nos diferencia. O preço, que é a nossa estratégia de valor. A praça, que é onde o cliente nos encontra, os canais de distribuição. E a promoção, que é a forma como comunicamos tudo isto. Nenhum destes P's funciona sozinho. A força vem da consistência entre eles todos. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso mapa. A última etapa, mas que é absolutamente crítica, é garantir que a viagem acontece tal como a planeamos. E isso leva-nos à implementação, à definição de um orçamento e, claro, ao controlo. Esta citação em inglês resume tudo de forma brilhante. Plan your work, work your plan. Ou seja, planeie o seu trabalho e depois execute o seu plano. De nada serve ter um plano genial se ele ficar fechado numa gaveta. A execução é tudo e precisa de ser monitorizada de perto para garantir que o que está no papel se transforma em realidade. E como é que sabemos se estamos no caminho certo? Simples, através de métricas de controlo. É essencial definir indicadores-chave para monitorizar o progresso. Acompanhar as vendas, os lucros, analisar as reclamações, fazer pesquisas de satisfação e, claro, comparar o faturamento real com aquele que projetamos são alguns exemplos de como podemos medir o sucesso e, muito importante, fazer ajustes ao plano sempre que for preciso. E terminamos com esta reflexão. Ter um plano de marketing bem estruturado é a diferença entre navegar com um mapa e uma bússola, com clareza e direção, ou andar completamente perdido no meio de uma floresta densa. Um caminho dá eficiência, o outro gera confusão e desperdício. A escolha de qual caminho seguir, bem, parece bastante óbvia, não é verdade?